né, nessa digitalização acelerada e irreversível que a gente vive, e em alguns momentos vocês vão ver que aparecem alguns pontos mais específicos de jornalismo, mas que são plenamente aplicáveis, transferíveis para as organizações não jornalísticas, mas que trabalham com comunicação, tendo um dos seus focos, o trabalho em comunicação. Então, eu vou compartilhar minha tela, espero que a gente consiga fazer essa operação de compartilhamento. Vamos lá ver. Muito, não podemos. Márcio, eu acho que você vai ter que me colocar, deixa eu fazer uma nova tentativa aqui. Sim, você acho que vai ter que me colocar como anfitriã, para eu poder compartilhar. Mas o áudio está fechado. Está fechado seu áudio. Está fechado. Mas acho que no Meet, professora, não tem isso, a não ser que seja agora. Você não foi... Eu abri aqui a tela. Deixa eu tentar a última vez aqui, vamos ver. Não. Ele não aparece a minha tela, nem a guia, nem a janela, nada. Deixa eu abrir a minha janela aqui. Espera aí. Vamos ver se agora ela fica mais feliz. Isso. Ou então, a tentativa da tela inteira. Daí o que a senhora estiver olhando, né? Deixa eu ver se vai aparecer agora. Aqui ele diz que não é possível. Oi, vamos... Márcia, a gente não está te ouvindo. Não sei se você está falando com a gente. Não, assim, desculpe, é porque agora é que eu entendi, porque realmente os convidados estão com acesso para compartilhar a tela. Entretanto, como a professora está entrando por um e-mail que não é da UFMA, né, eu acho que talvez porque está acontecendo dentro do servidor da UFMA, então acho que esses direitos eles estão ligados a... Professora, ficaria difícil a senhora me mandar esse... É um PowerPoint, é isso? Porque eu podia ficar passando para a senhora. Sim, perfeito. Pode me mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, não sei se é mais simples, porque, assim, eu acho que essa autorização, eu não sei se eu consigo... Eu vou tentar mexer aqui. Eu acho que não, mas eu te mando agora aqui já. Tá, deixa eu ver aqui, porque eu acho que na configuração... Pronto, me mande no WhatsApp que eu abro mais aqui... fácil. E eu apresento, e fico passando, não tem problema. Maravilha. Eu passar slide para a senhora já aumenta meu currículo Lattes, já passa bastante. Vou até lançar isso, já melhora bastante. Pode passar aqui, não tem problema. Trabalhos técnicos, professor, trabalhos técnicos. Isso, não dá uma hora. Tá. Trabalhos técnicos. Hoje em dia a gente não está perdendo nada, né? Na Sucupira, no Lattes, né? Não tem problema. Nossa, quanta cobrança, né? Que a gente. Nossa Senhora, é um desânimo. É muita coisa. É muita coisa. Passar. Eu ainda nem. Porque eu assumi a coordenação agora, né? Então, assim, esse ano vai ser meu primeiro ano com a famigerada Sucupira, né? Ainda nem eu olho para ela assim de longe, né? Solicito que você tenha muita paciência. Todo mundo. Não, eu conheço, tenho amigos que são coordenadores. Quando fica perto, então, do prazo, o pessoal fica, né, maluco. Eu não sei. Já mandei. Já, tá. Eu estou baixando aqui. Beleza. Tá, vou baixar aqui, vou subir aqui para o meu drive, porque aí fica mais. Fica mais fácil ainda. Não... Vou subir aqui para o meu drive, vou fazer um upload aqui rapidinho. Só um minutinho, gente, que aí vai dar certo, tá? A gente vai abrir aqui. Abrindo. Tá abrindo aqui para mim, eu já vou começar com... aqui, então eu vou aqui compartilhar a minha tela, vamos ver aqui, compartilhar. Vou botar isso aqui para cá. Peraí, vou botar isso aqui para cá, que aí vai ficar mais fácil.
Vamos, vamos ver, que eu estou com 2 monitores aqui, então eu vou botar para cá e vamos lá, vamos ver se vai. Vocês me Acho dão... que vai. Vai, já foi. Agora deixa eu só botar em modo de apresentação aqui. Beleza. Tá? Pronto. Maravilha. Tá tudo bom? Aí Maravilha. todo mundo tá Tudo certo. vendo, tá? Então, eu vou... É isso, tá? Já estamos Beleza. gravando aqui. Professora, quando quiser, eu vou fechar meu Então, microfone de novo, mas qualquer já- coisa estamos aí, tá? A senhora vai só dizendo passa, passa e eu vou Tá, passando então aqui. já pode passar. Beleza. Então, assim, gente, quando a gente está falando da comunicação como um todo, nesse contexto de digitalização da sociedade, a gente tem que levar em conta 3 grandes conjuntos de espaços, né, dentro da sociedade que interagem continuamente, têm inter-relações o tempo inteiro, e é onde é que, né, tanto as plataformas como os processos comunicativos e as mídias, onde é que elas se encontram, né? Naquilo que a gente chama ambiências digitais. Então, uma plataforma, ao oferecer para o público um espaço de interação, de sociabilidade, está criando uma ambiência para transmitir mensagens, para entretenimento, enfim, para todas estas atividades que a gente cotidianamente tem feito, né? Quase que não consegue mais deixar de fazer na rede. Então, por favor, Márcio, pode passar? Então, mais detalhadamente desse processo, a gente tem que entender que hoje as plataformas são o locus das ambiências, ou seja, a grande maioria das interações e atividades no espaço digital, seja com relação à marca, seja com relação à produção de conteúdo, a processos de sociabilidade, elas ocorrem dentro de um espaço oferecido por alguma das grandes plataformas que sabemos, né? Google, a Meta com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, o Twitter, que são aí as principais, o LinkedIn, são as grandes, né? As big techs que praticamente direcionam tudo o que está acontecendo na rede hoje. Para entender esse cenário, sob o ponto de vista da comunicação, a gente tem um conjunto conceitual e aplicado que é muito importante a gente levar em conta, conhecer, ler, né? Porque estes conjuntos conceituais, eles, dependendo das escolhas de pesquisa de cada um, eles podem impactar com maior ou menor grau de importância, mas, de alguma forma, todos estão bastante correlacionados. Né? Então, um primeiro conjunto conceitual é o de mediações e mediações, mediatizações e mediações, né? Onde você tem aí a escola dos estudos culturais e também a escola nórdica, né, de estudos da comunicação, que definem claramente os conceitos de mediatização e mediação, que é o processo básico de comunicação no mundo digitalizado, né? Junto com isso, a gente tem as questões de visibilidade e influência. Esse é um outro aspecto conceitual que entra fortemente no consumo informativo, no uso destas plataformas, na presença de cada um de nós, na presença de marcas dentro das ambiências. A questão da visibilidade e influência é bastante fundamentada nas questões mais sociológicas, mais antropológicas,
e que acabam sendo muito alavancadas pelos aspectos e pelas funcionalidades oferecidas pelas plataformas. Aí a gente entra num contexto mais técnico-econômico, onde algoritmos, capitalismo de plataforma e colonialismo de dados e colonialismo dos comportamentos são conjuntos conceituais muito fortes, porque as plataformas se utilizam fortemente dos algoritmos e dessa estrutura toda algoritmizada que se dissemina pela rede, não só para você trabalhar com todos os processos econômicos da plataforma, né? Esses processos econômicos estão vinculados ao tráfego de dados e à monetização dos dados das pessoas que trafegam nas plataformas. Ao mesmo tempo, você tem com isso a produção de um processo cultural, né? E, a partir disso, de um colonialismo em cima destes processos culturais, não é? Na medida em que, vou dar um exemplo bem na prática, né? Se eu tenho uma identidade no Instagram e, a partir dessa identidade, eu crio uma sucessão de posts com o objetivo de obter audiência, ou eu faço posts a partir de uma solicitação de alguma marca, o que é que eu tenho junto com essa atividade comunicativa e de marketing? Eu tenho toda uma postura, né, de comportamental, de tentar uniformizar ou pasteurizar as reações, o modo de que, por exemplo, uma marca está visível. Então, existe aqui uma correlação muito grande entre algoritmos, tanto técnicos quanto como processo cultural, o capitalismo de plataforma e a uberização do trabalho, que, de alguma forma, toda essa estrutura está baseada numa lógica contemporânea de capitalismo, e quando falamos de colonialismo de dados, né, e colonialismo do próprio comportamento, que, de novo, tem a ver com essa uniformização dos comportamentos para que os dados de quem trafega nas plataformas possam ser utilizados em qualquer contexto mais amplo, né? Tenho muito medo de usar o termo globalizado, porque também tem vários autores aí que já estão dizendo que a globalização morreu. Tenho alguma dúvida, mas, enfim, essa é uma visão, então a gente precisa tomar cuidado com o uso do termo. E, junto com tudo isso, no mesmo cenário, o resultado disso é o consumo informativo, consumo de bens e serviços, consumo de entretenimento. Portanto, este consumo, de alguma forma, também está condicionado a este cenário anterior que eu coloquei para vocês. Por favor, pode passar. Com a mesma lógica, então, ocorrem os processos comunicativos, ou seja, como é que eu vou me posicionar em termos de produção de conteúdo e disseminação pelas mídias deste conteúdo, não é? E aí entra mais fortemente a lógica de mediatização e o processo de mediação, não é? Não, onde, em alguns casos, a gente pode dizer que a plataforma de per si, com a oferta de funcionalidades que ela dá para o seu público, e com o direcionamento que o seu conteúdo, que o conteúdo de quem posta será direcionado conforme uma lógica que não é de quem posta, mas sim da própria plataforma, então a gente tem que levar em conta que a mediatização, ou seja, a forma de disseminação, produção e disseminação de conteúdos, é
muito forte e condicionada a esta lógica que as plataformas propõem. Portanto, hoje a gente pode dizer que um grande mediador do cenário de comunicação contemporânea são as próprias plataformas, porque não só elas disseminam conteúdo numa lógica própria, como também direcionam a forma de relacionamento por meio das affordances que estas plataformas oferecem. Lembrando que as plataformas, essas funcionalidades ou affordances das plataformas não são iguais para todas, né? Por exemplo, as plataformas vinculadas à Meta, né? Então, o Facebook, o Insta e o WhatsApp, cada uma delas separadamente tem um conjunto de ofertas, de facilidades, funcionalidades, para que os seus usuários permaneçam ali e alimentem todo o processo. Lógica diferente ocorre no Twitter e lógica diferente ocorre no LinkedIn, por exemplo. Com isso, né, essa ideia de produção informativa pode gerar tanto informação quanto desinformação, né? Ou seja, aquela lógica mais tradicional de que, na medida em que eu estou informando, seja informando por meio de um processo publicitário ou mercadológico, ou seja por um processo de narrativa jornalística, e que essa informação irá colaborar para a formação da opinião coletiva, hoje, né, vamos falar assim, de 2016, 2015 para cá, esse processo ele é bastante contaminado pelo uso das mesmas funcionalidades para produzir má informação, né? Ou para produzir uma contra-informação, né? E, junto com isso, a gente precisa entender que, a gente fala a metáfora do ecossistema. Sim, isto aqui tudo, tanto os processos de comunicação como os locos, as ambiências, funcionam de uma maneira integrada, né? E daí porque a gente fala propõe uma ideia de ecossistema para entender como se dá esse funcionamento, mas a gente precisa, de novo, levar em conta que existem múltiplos ecossistemas, né? Não é um único ecossistema informativo, comunicativo, ele vai variando conforme as plataformas determinam para cada região em que elas atuam, e muitas vezes até para cada local, para cada país, como também todo o processo de produção de conteúdo, e aí não importa se jornalístico, ou conteúdo publicitário, ou conteúdo de marca, este processo é condicionado àquilo que eu posso depois disseminar na rede, né? Então, hoje, por exemplo, você tem um website, se você for pensar no tempo dos inícios da web, onde era importante que todo mundo, né, toda marca precisava ter um website, hoje, mais importante que o website é você ter um aplicativo, porque todo o contexto sociotécnico se transformou. E aí os dados aqui no Brasil, e no mundo afora também, mas no Brasil fortemente, o acesso à rede, hoje no país, é feito por meio de telefonia móvel, né? E, portanto, a informação que você acessa num momento de mobilidade precisa ter toda uma adaptação, produção, desenvolvedores, forma de uso de banco de dados, uma sucessão de subsistemas que se agregam num ecossistema, mas que, com certeza, até outros que eu conheço, são ecossistemas diferentes
aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa, mais ainda diferente. A professora Josie Van Dyck, ela tem um artigo muito, muito interessante sobre essa visão dos diferentes entendimentos do que seja um ecossistema hoje, que varia, ela põe 2 variações ali, e a gente até faz um exercício de entender como ficaria na América do Sul, na América Latina. Ela propõe entender essa metáfora ecossistêmica por meio de uma visualização em árvore, numa árvore mesmo, árvore da mata, da floresta. Para quem tiver interesse nesse conteúdo, ele está disponível, acesso gratuito, na revista Matrizes, a última revista Matrizes, a que está ali como última edição no site da Matrizes, e o artigo ali principal dessa revista é o material da professora Van Dyck. Recomendo, porque aí te dá uma ideia dessa diferença, né, que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, e aí onde é que entra o Brasil nesse cenário, ok? Pode passar, por favor? Bom, ainda dentro dessa visão mais ampla do campo da comunicação, já desde 2015 eu desenvolvi essa ideia de tríade, né, no qual a comunicação contemporânea tem estes 3 eixos que se interconectam, né? A centralidade da comunicação hoje, né, ela está sempre em eterna conexão com as tecnologias, e mais do que isso, né, você não consegue transmitir ou trabalhar dentro de um ecossistema se não houver trocas, e que estas trocas de conteúdos, de dados, de informações. Portanto, se você não trabalha com uma lógica de comunicação, né, de sociabilidade, o campo e, por consequência, nossas pesquisas também sofrem, né, com isso. Junto com isso, a gente tem a questão da transversalidade, né? Pensando quando o digital entrou com mais força no campo da comunicação, ali por volta, vou falar início dos anos 2000, quando ele toma corpo, vem a Web 2, né? É nesse momento aonde você consegue perceber que você não consegue trabalhar sem o apoio ou até a interação imediata com outras áreas que não são do campo da comunicação, mas que você precisa delas para poder não só produzir, mas fundamentalmente para fazer pesquisa, né? Então, hoje, é bastante complicado eu falar numa produção, na necessidade de criação, de uma ação mercadológica, de engajamento, de audiência, se eu não trabalhar em conjunto com um desenvolvedor web, não trabalhar em conjunto com um processo de armazenamento dos dados para poder fazer a mineração destes dados depois, eu vou depender também de um designer, enfim, todo um conjunto de habilidades e competências que extrapolam o campo da comunicação, mas que acabam se integrando ao campo, porque a própria produção do campo depende disso. Então, essa lógica de você trabalhar em transversal, ela é muito necessária nos nossos trabalhos, não só de pesquisa, mas na nossa atuação profissional também. E aí, sob o ponto de vista da produção mais acadêmica, né, você precisa ter uma postura resiliente, ou seja,
você precisa se adaptar a rupturas, a eventos pontuais, pensar em mudança, reconstruir valores, refazer estratégia, né? Ou seja, nada mais é permanente nesse campo. E para você aceitar a impermanência, você precisa ser resiliente, ou seja, você não pode resistir a estes processos de mudança. Você tem que ir se adaptando, né? O conceito lá da física de resiliência, você estica a corda, né? Se adequa e depois volta melhor ou mais instrumentalizado ao seu formato original, ou a um formato alavancado, né? Melhorado por ter interagido por meio da transversalidade. Então, a tríade, ela é conceitualmente interessante, né? Porque ela busca integrar esses 3 caminhos e nos facilita, e aí que eu acho que é um ponto bacana para a gente que está desenvolvendo pesquisa nessa área, né? Ela nos facilita a proposta de atividades de pesquisa, a proposta de atividades, de projetos, né, de pesquisa para os seus mestrados, para os seus doutorados futuramente, aonde não é problema você usar, por exemplo, autores de áreas que sejam complementares à comunicação, por exemplo, ou buscar um conhecimento ou uma parceria com o desenvolvimento, com a área de desenvolvimento, mais de tecnologia da informação, que está fora do cenário curricular da formação do comunicador. Então, assim, você ter essa possibilidade de trabalhar transversalmente e aceitar isso, e aí todas as instâncias da comunicação aceitarem isso, é um ponto muito importante para o momento que a gente vive. Pode passar, por favor? Bom, e uma outra coisa, então, a partir disso, este momento que a gente está, e também tendencialmente para pelo menos alguns anos à frente, surge a questão da transformação digital, né, como alguma coisa muito imperativa para o momento, né? E vocês verem aí o título do slide, é um cenário que já aconteceu com a aceleração das TICs. Por que eu estou dizendo isso? Desde que, enfim, a Web 2 se instalou, ou seja, a web visual, né, se instalou, e desde que ela se instalou a partir de uma lógica de centralidade na comunicação, todo mundo que interage nessas ambiências já deveria ter a consciência de que os processos mais formais, mais clássicos, né, de produção comunicativa, eles precisavam se alterar e se adequar a um novo cenário tecnológico. Mas o que acontece? De um lado, a questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, elas evoluíram, ou vêm evoluindo, com uma aceleração incrível, né? Então, a gente, enquanto estávamos ainda pensando em como estabelecer um sistema de análise de dados, ou criar até um banco de dados, colocar na nuvem e pensar em análise, e aí eu já estou falando de uma web mais recente, né? Enquanto a gente está, por exemplo, numa empresa, definindo como acontecer e fazer isso, a transformação digital já está pensando em metaverso. Desculpa, a tecnologia já está pensando em metaverso, não é? Então, você tem uma disparidade entre a aceleração tecnológica e até a maturidade desta aceleração. Essa aceleração ela vai ocorrer em ciclos, e algumas vezes, quando eu fiquei muito feliz de criar enfim, uma identidade no Instagram, aí o Instagram já mudou a regra do jogo e aquilo que eu criei não está valendo mais, né? Então, e a empresa, ela
entra nesse processo de uma maneira mais lenta, né? E isso acaba gerando uma paranoia coletiva de que eu tenho que me transformar digitalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo um briefing com um potencial cliente e uma empresa importante da área aí de mídia, né? E eles falavam, não, a transformação digital nós já fizemos. Eu falei, bom, mas como é que foi feito esse negócio, né? Não, todos os nossos veículos hoje só são digitais, portanto, a gente transformou digitalmente. Eu falei, não é isso, né? Isso é um pedaço do processo, é um pouco o que essa imagem está dizendo aí. O digital é um adjetivo que conta como fazer, como mudar, mas ele não é uma tecnologia em si, né? Então, essa ideia de transformação digital é uma ideia de mudança na organização e é uma mudança estratégica em todos os níveis. E mais do que níveis, ela é uma mudança cultural, né? Se a organização não se conscientizar que você tem que sair da integração dos veículos digitais num mesmo sistema e sair disso para convencer, por exemplo, os seus jornalistas de que você tem que atuar para um cenário múltiplo, você não se transformou digitalmente, né? A transformação é cultural, né? Ela vai facilitar muito, muito, muito a vida de todo mundo, mas ela só vai facilitar na hora em que você, gradativamente, não é um processo de uma hora para outra, mas gradativamente você vai, etapa por etapa, ganhando espaço dentro dessa lógica de mudança cultural e transformação estratégica do seu negócio. É isso. Então, daqui para frente, nós vamos olhar um pouco o que acontece dentro de cada uma destas etapas que vão gerar uma transformação positiva, propositiva e, mais do que isso, duradoura, porque a transformação ela não é estática. Ela vai se alterando conforme as condições sociotécnicas se alteram, né? Pode passar? Bom, esse gráfico aqui eu trouxe para vocês um pouco para organizar o pensamento, especialmente nos ambientes organizacionais, vamos dizer assim, não jornalísticos, né? Então, o que é que você tem para pensar uma estratégia de comunicação dentro desse cenário? Você tem que levar em conta as ambiências digitais reticulares, ou seja, as ambiências de rede, com todas as delimitações e obrigações que cada uma delas te oferece. Você tem que pensar o que é que você quer fazer dentro dessas ambiências, portanto, não só relacionamento, mas trocas, transações, né, criação de públicos potenciais, clientes futuros, né, clientes atuais, e entrar com essa ideia de centralidade, transversalidade, flexibilidade, resiliência é a mesma coisa, né? Então, a partir disso, numa construção lógica das coisas, eu tenho que falar, bom, ok, pensando tudo isso para montar a minha estratégia, eu preciso pensar em ferramentas e recursos. O que eu vou precisar para começar a mudar a cultura e para começar a ter meus sistemas de uma maneira um pouco mais integradas. E com isso, você tem 2 blocos muito fortes e que determinam a ação de todo mundo, não importa quem, dentro da rede. De um lado, que vocês estão vendo aí, o STEM, né? Oh, meu Deus do céu. Sociability, Technology, Engenharia, né? E matemática, ou seja, você precisa ter um conjunto de conhecimentos, seja você dentro da organização, ou seja, buscando parcerias
para ter isso, ou o comunicador, o profissional, de alguma maneira vai ter que entender um pouquinho destas coisas, ou recorrer a outros que possam te ajudar a entender como trabalhar com Big Data, com algoritmos, com inteligência artificial, machine learning, deep learning, inteligência de negócios, inteligência de dados, internet das coisas, né, o IoT, enfim, você precisa, isso aqui não é coisa só dos engenheiros. Claro que os engenheiros vão ajudar muito, claro que os tecnólogos de TI vão ajudar muito, mas você precisa saber sobre o que você está falando. E do outro lado, você tem as plataformas, né? Que são aí os Big Five, então GAMFI, né? O G de Google, A de Apple, F de Facebook, mas agora é Meta, M de Microsoft e I de que eu não vou lembrar agora, mais alguma plataforma aí, enfim, eles, IBM, obrigada, Aline, boa. E o que elas fazem? Elas são donas, fora a Amazon, hein, também. Tinha Apple e Amazon, então são dois as. Até porque hoje a maior nuvem utilizada pelas organizações é a nuvem gerenciada pela Amazon, né? A A3. Então, a S3, desculpa. Então, tem que levar em conta, dentro do seu processo de planejamento, que você vai ter que conviver com esse conjunto aí, que serão não só seus fornecedores de ferramentas técnicas, eles são donos de códigos para desenvolvimento, são donos de quase tudo, né? São donos dessa determinação das relações interpessoais, das relações sociais, das relações de transação, né? Então, você tem que ter clareza do quanto, na tua estratégia, você está dependente nesse estado ou mais autônomo com relação a estes dois blocos. A partir daí, você vai, então, criar uma estratégia de comunicação e respectivas atividades de comunicação que gerem valor, né? Gerem resultado para a empresa. E para que isso aconteça dentro desta lógica, eu preciso entender de dataficação, né? Ou seja, ler dados, entender que lá o relatório que o Google Analytics te oferece, ele não é apenas um simples grafiquinho, não é um simples indicador de volume de acessos, mas eu tenho que entender o que está dentro deste volume de acessos. E isso significa você ter uma expertise para que isso aconteça, né? Não adianta eu encomendar, por exemplo, e isso é muito comum no mercado da comunicação nas organizações, que você encomendar lá para uma agência interativa ou para um monitor de redes sociais que traga essa análise. Mas se eu não pegar esse material e debugar e correlacionar isso com a estratégia, com as minhas ações, estou jogando dinheiro fora, né? E, junto com isso, eu vou ter que fazer essa análise para cada plataforma, porque cada uma delas vai te oferecer uma lógica diferente e você vai lá, vai ter o maior trabalho do mundo, mas é isso que vai acontecer. Até porque o fornecedor de dados, né, que você solicitou, ele não faz muito estas diferenças. Então, tem um outro aspecto aqui, que muitas vezes, eu não vou dizer isso no campo do jornalismo, mas em muitas organizações, especialmente organizações mais parrudas, né? Em geral, até por uma questão de negócios, você integra todos os seus sistemas naqueles sistemas de CRM, né? E leve em consideração que o CRM vai resolver a sua vida, tanto com relação à análise dos dados, quanto ao resultado de interação com as plataformas.
Mas, se você não tiver dentro de um CRM algo que no meio do caminho integre tudo, você vai ter CRMs formais, ou seja, um conjunto de planilhas que uma conversa com a outra, mas que você analisa pouco. Essa atividade de análise é uma competência do indivíduo, né? Poucos sistemas te darão muita informação analítica, qualitativa, porque é uma coisa onde você, enquanto gestor da comunicação, ou gestor das relações de mercado, do marketing, você tem um componente humano nesse processo que é fundamental, que é necessário, inclusive. Enfim, diante disso tudo, se você conseguir resolver essa história, você tem, então, uma comunicação organizacional impactada pelo digital e com um grande potencial de transformação digital. Pode passar. E lá vamos nós para mais um quadro, né? E aqui eu queria referenciar minhas duas ex-orientandas, mestrado, doutorado e pós-doc, tanto a Isaf Caral e a Carolina Terra, né, que são altamente produtoras de conteúdos, e essa concepção desse quadro, que não está muito nítido, espero que vocês consigam visualizar, mas elas trabalharam sob o ponto de vista das organizações para você começar a pensar no seu planejamento estratégico. Você tem estes pontos-chave que você o tempo inteiro precisa considerar, né? Então, monitoramento da reputação de marca. Né? Hoje a gente sabe que qualquer desvio, qualquer bobeada, você entra num processo de crítica, de cancelamento na rede, de abalo, né, na tua imagem, que é bastante sério. Ou seja, é uma crise e que você precisa ter reações rápidas ou até ter um processo anterior pré-pronto para você acionar num momento onde a sua reputação sofre oscilações. Né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto é você fortemente conhecer seu público, com quem você está falando. Né? Isto não é uma pesquisa de mercado, é você acompanhar quem segue você no Insta, quem é seu cliente, o que eles estão falando, quais os anseios, as dores, enfim, você precisa conhecer detalhadamente o seu público, né? E acompanhá-lo ao longo da vida da tua empresa, da tua marca e tudo mais. Conhecer os concorrentes, óbvio, né? A partir disso, definir seus objetivos de comunicação, né? E pensar em quais mídias sociais, né, oferecidas pelas plataformas eu devo estar prioritariamente presente. Né? Muitas vezes, algumas empresas pensam que estar em todas as plataformas sociais vai garantir a tua presença, a tua participação e vai atingir diferentes públicos. Não é bem assim, né? Muitas vezes, não só cada plataforma tem um formato de conteúdo diferente, né? Uma proposta narrativa diferente, uma proposta de relacionamento diferente, e que, se o meu público que eu identifiquei lá atrás não tiver um uso intenso do Instagram, pergunto eu por que eu preciso priorizar o Instagram. Porque qualquer, né, mix de mídias sociais que você define para a tua marca, você vai ter que gastar o tempo inteiro na gestão destas plataformas, né? Porque produzir um conteúdo do Instagram é diferente do que produzir para o Facebook, que é diferente, por exemplo, de eu criar
um relacionamento comercial via WhatsApp, embora todos os 3 pertençam à mesma organização Meta, né. Então, esta seleção, me dá a possibilidade de ter uma otimização de custos dentro da empresa. A partir disso, então, eu vou ter que produzir o conteúdo relevante e adequado para cada público instalado em cada plataforma, né. E, obviamente, ter um sistema de mensuração e análise de resultados que inclua quantitativo e qualitativo, né. Então, assim, você precisa gerenciar a sua visibilidade, né. Ela não é igual na rede. Sua visibilidade de marca, de pessoas, nossa, né, é muito diferente em cada um dessas ambiências, né, que hoje a gente está chamando de plataformas sociais, e que eu tenho que definir como conversar com estes públicos, né. Eu, pessoalmente, por exemplo, as minhas, identidades, no Instagram e no Facebook, eu priorizo, não é que eu só coloco isso, mas eu priorizo o meu conteúdo profissional, né, porque eu tenho um objetivo de uso destas plataformas e de alavancagem de público e tudo mais, hã, que é profissional. Algumas vezes, claro, sempre a gente acaba colocando o lado mais individual, mais personalista, mas depende muito, né, do momento, da plataforma e da intensidade que você decide, né, para si ou para a sua marca, do quanto, eu devo atuar, né, do quanto eu devo me expor, né. Eu preciso fazer essa gestão. Gente, e isto custa caro. Isto não é feito por uma pessoa só. Normalmente, você tem um trabalho mais, detalhado, você tem uma pequena equipe, dependendo do tamanho da sua organização, as equipes variam, né. Há 2 semanas atrás, teve aqui, em São Paulo, mas teve transmissão, online, gratuita aí para todo mundo, o evento do YouPix, né, que é uma empresa de comunicação e marketing digital que trabalha fortemente com os influenciadores, né, é o grande foco do YouPix. E numa das palestras, era uma palestra, da Samsung, contando qual que era a estratégia, da Samsung em utilizar o avatar Magalu, e, eles colocaram uma coisa interessantíssima, porque a Magalu, né, ela, né, a Maga, né, ela não é o único, objeto, de relacionamento com os diferentes públicos. A Samsung possui, em média, mantendo ali relação semi-formal com, se eu não estou louca, 51 influenciadores da rede. E a Samsung aciona cada influenciador que vem com o seu estilo, o seu público, para que este influenciador se relacione com a Magalu, né. Vocês estão vendo a mão de obra que esse negócio dá. Eles, Samsung, que tem uma estratégia forte nessa área, né, de gestão de visibilidade, eles têm uma equipe de 300 pessoas para fazer a gestão desse processo, né. Então, não é simples. Claro que, né, não somos Samsung, mas, qualquer opção de pensar na tua visibilidade e criar uma estratégia para isso, vai vai custar. Vai custar não só tempo, valores e pessoas, né. E aí cabe a cada tipo de organização trabalhar, né, recortar o que cada uma quer nesse cenário. Pode passar. Beleza. Então, o que que eu estou falando? Vocês estão vendo uma lista aí enorme, não é, de
temas, conceitos e tudo mais. Todo esse conjunto impacta esse processo que eu acabei de descrever, que gera uma transformação digital, ou que te impulsiona no processo de transformação digital. Eu não vou, claro, né, abrir cada um deles, senão a gente vai fazer um curso inteiro, mas é importante a gente levar em conta estes itens, né? Ou seja, se eu quero promover mudanças, e a transformação é uma big mudança, eu tenho que pensar que o meu modelo de negócios não é, né, não é estável, eu tenho que adequá-lo, né? Para isso, eu tenho que ter maturidade e consciência do que é o digital, que é aquela imagenzinha lá atrás, que, né, que a gente mostrou. O digital não é a solução, o digital é um caminho, né? Eu preciso entender quais são as minhas capacidades na organização, né? Eu tenho soft skills ou não, eu preciso desenvolver. Como está o nível cultural? Tem organização, gente, que rejeita na primeira. Não quero saber de mudar, já tem uma página na web, não preciso de mais nada. Tem organização que tem restrições até para promover comércio online, né? Se bem que aqui, na pandemia, se a pandemia trouxe alguma coisa de mudança compulsória, foi mesmo essa mudança de posicionamento das marcas com relação aos seus clientes, ao seu mercado, por conta de um cenário imprevisto, mas que te levou, te fez cair na transformação quase que obrigatoriamente, né? Eu preciso ter cultura de dados, isso é uma coisa muito séria e, às vezes, pouco, né, as organizações são pouco atentas a isso. Entendam que cultura de dados não significa eu ter Excel da lista de clientes, né? Cultura de dados é eu conseguir transformar todas as transações que eu faço com o meu mercado em não só quantidade, mas também em qualidade. Eu preciso ter boas conexões, então muito cuidado. A gente vê muito hoje aqueles posts patrocinados do Instagram, aonde a marca se propõe a vender, né, algum produto. Só que ela não contratou um desenvolvedor bacana para o aplicativo ali de vendas, né? Então, o que acontece? Ela atrai o público, ela fez ali um planejamento para aparecer no feed dos públicos de interesse dela, mas na hora da transação comercial, o bicho trava. E aí você tem uma perda nesse processo. Então, muitas vezes, a questão de conectividade é um dos fatores, mas também a conexão de uso de dados, né? Essa competência de dados também é um fator. Mesmo a competência de fazer transações online, né? A questão do dinheiro em si, do valor, também é um problema. Então, assim, eu tenho que pensar, e aí todos os autores de transformação digital colocam isso como essencial, que é colocar o usuário no centro. Ou seja, se eu não conhecer quem está do outro lado da tela, se não acompanhar a vida desse conjunto de pessoas, não conhecer por meio dos dados estes comportamentos, eu não vou produzir algo adequado para eles, né? E do lado de dentro da organização, eu preciso ter lideranças para que isso aconteça, né? Senão também vai cair na vala coletiva ali e você não vai conseguir fazer com que as mudanças ocorram se não tiver alguém que puxa o carro, né? Pode ser óbvio, podem ser várias lideranças, mas estas lideranças, elas são pessoas muito afim de mudar, muito amigáveis com relação ao digital e especialmente muito
vamos dizer assim, flexíveis com relação às interações dentro da organização para que você consiga adesão, ainda que lenta, ao processo de transformação. Pode passar? Bom, e aí a gente pula um pouco para essa questão da transformação digital nas empresas cujo core business é a informação, né? Então, nós estamos falando aí de empresas jornalísticas, estamos falando das recentes startups que produzem informação, estamos falando de agências de comunicação, assessorias diversas, todas elas trabalhando com a produção de conteúdo, né? Assim, o grande core business de quem trabalha com informação é a produção de conteúdo. Sendo que esse conteúdo, ele é mais ou menos sofisticado em função do público, da proposta e tudo mais. Mas o que acontece? Primeira coisa, gente, tem que romper com a lógica de que quem manda são os editores ou os criativos das agências, né? Que determinavam, você vai ter que ler isso, ou você vai ver o anúncio XY com tal característica. Isto, hoje, já não é bem assim, né? Um outro ponto aí, sensível, né? É essa desconsideração de que tudo está mudando, né? Eu me lembro bem, enfim, eu devo esclarecer para vocês que eu trabalho com esse assunto do digital desde que a web ainda não era a web com essa cara que a gente tem, desde quando a gente tinha um acesso à internet por tela preta e algarismo verdinho, né? E a gente não tinha nada disso de plataformas. Na melhor das hipóteses, tinha um tal de Alta Vista que podia resolver um pouco a nossa vida. Só que, lá atrás, então, nessa época, eu me lembro muito bem que eu estava ali num evento onde tinha uns magnatas do mundo da publicidade e propaganda do Brasil, aonde todos, sem exceção, ali naquele momento nós estamos falando 98, 99, por aí, e eles falam assim com a maior tranquilidade: isso aqui não nos afeta, essa internet, ela vai morrer em algum momento. Eu vou dizer que o cara que falou isso com a maior ênfase, a agência dele morreu. A agência dele hoje não existe mais. Então, para vocês terem uma ideia de que, assim, essa perspectiva de olhar para frente, né? Você ter um monitoramento, um planejamento para frente é fundamental. Ninguém está deitado aí em berço esplêndido. Não está. Ninguém. Mesmo os mais evoluídos, né? Outro dilema, e aí eu vou dizer, com relação às empresas jornalísticas especificamente, elas não conhecem a sua audiência. Pode perguntar para qualquer diretor de redação de jornal. Quem é o seu público? Classe A, não sei o que. O que ele espera? Ele não sabe dizer. Quais são os temas fortes, pungentes desse seu público? Ele não vai dizer porque ele acha que ele é quem determina os temas. E assim vamos. Então, desconhecer o perfil de audiência é um pecado. Assim, é algo que compromete a tua performance, né? Outra coisa também é essa inversão do consumo informativo, né? Ou seja, a referência hoje não é uma marca tradicional apenas, é esta marca ampliada, é a presença dessa marca em múltiplas plataformas. Porque se você ficar centrado, eu sou só do meio impresso e assim continuarei, eu pergunto para você, o que aconteceu, por exemplo, com a Editora Abril? Onde estão as publicações da Editora Abril, por exemplo, né? Cadê aquela grandeza do segmento de revistas femininas e de moda? Morreu, gente.
Morreu por conta dessa inversão da lógica, né? Os leitores não estão mais a fim de pagar R$20 ou mais até, nem sei mais, faz tanto tempo que eu não compro nada impresso que você não está a fim de gastar o seu dinheiro nisso, eu prefiro fazer uma assinatura de um meio digital que eu vou ter um acesso amplo o tempo inteiro, né? Competição. Gente, competição é o que mais está acontecendo, novos meios, novos veículos, as startups, plataformas assumindo um papel de uma marca, por exemplo, né? Se a gente perguntar qual a marca digital mais lembrada hoje, nas várias pesquisas aí, vou falar que é Google. Qual é a marca que te reflete o digital? É Google. Bom, então, né, como ficamos? E outro, né, a diversidade de dispositivos móveis que estão aí e que faz com que as pessoas tenham um comportamento de consumo informativo completamente diferente. É só a gente entrar no transporte público e ver a quantidade de gente que está escutando alguma coisa pelo celular. Só aí, e aí para você entender que coisa é essa que está sendo escutada. Pode ser um podcast, pode ser um programa ao vivo, pode ser música, pode ser uma variedade de coisas. E você, enquanto marca, você precisa ter algum caminho de entendimento onde é que eu vou atingir, né? A pessoa. Você pega aqui no metrô de São Paulo, na linha amarela, além do indivíduo estar com o foninho ali todo ligado, na medida em que o metrô passa, ele vai passando por uma sucessão de publicidades digitais, que isso de inteligência artificial que está na plataforma, que está não só na plataforma, está no caminho do metrô, no trajeto ali do túnel. E isso vai aparecendo com a ilusão de que está lá na parede do túnel, mas não está. É uma tela móvel, vamos dizer assim. Então, como é que faz? Né? Qual que é o público que frequenta a linha amarela do metrô e que está vendo aquela marca ali no seu trajeto? Né? Eu vou acreditar só na informação que o metrô oferece ou eu vou ver o resultado da minha exposição de marca? Né? A própria linha amarela, por exemplo, agora que teve o lançamento do Stranger Things, na estação aqui perto de casa, na Fradique, tinha uma instalação de realidade virtual de Stranger Things. Ou seja, a instalação onde ela estava? Na entrada da estação. E aí você descia as rolantes e ia convivendo com Stranger Things. Né? Isso no metrô de São Paulo. Na mesma época, lá em Paris, tinha um local dentro, na Champs-Élysées, que era uma loja anterior, né, era um espaço comercial, que era uma instalação de Stranger Things, que não era dentro do metrô, mas era por quê? Porque estavam querendo aproveitar o público ali de extrema passagem, né? Tinha a fila na porta para entrar no Stranger Things lá. Né? Então, vamos entender como é que a gente se posiciona dentro deste novo cenário. Né? Então, isso tudo está acontecendo, gente, agora, e você precisa ficar atento e tomar uma decisão sobre o que você quer fazer, uma decisão consciente, que não é só, desculpem se tem alguém de agência aí, mas não é só em cima de uma sugestão do teu contato com a agência. É fundamentalmente em cima da tua análise de cenário. Né? Márcio, eu quero saber quanto tempo mais eu tenho, para ver o quanto eu vou pular aqui. Eu não estou te escutando, Márcio. Acho que você precisa ligar o áudio.
A gente tinha pensado numa fala de 1 hora, mas a senhora fica à vontade aí, não sei, né? Para dar tempo. Tá, para dar tempo para o pessoal falar, a né? gente está mais ou menos aqui nessa faixa de 1 hora. Eu meio que passei, né? Não. Eu estou dizendo assim, né? Eu não sei quantos slides tem à frente, você administra aí. Então a gente vai passar uns slides mais rapidinhos, porque eu gostaria muito de fazer um diálogo com a plateia. Então, beleza. Pode passar os 2 próximos sem a gente parar. Pode passar. Aí, eu queria entender se a gente perdeu o bonde, né? Então, aí, muito bem. O que eu preciso ter? Eu preciso pensar em lideranças, né? Ou seja, são as lideranças que são responsáveis pelos avanços, são as lideranças responsáveis para definir direcionamento. Uma coisa que às vezes a gente se esquece, eu preciso ter visão clara e comunicada. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Não é só lá no topo da empresa, todo mundo em vários níveis. Se eu não souber o que está acontecendo, eu não vou me engajar, né? E eu preciso, então, romper compartimentos, né? Ou seja, qualquer atividade de transformação digital, ela vai depender fortemente desta relação integrada entre as áreas da empresa. Pode passar? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente precisa, para esse cenário acontecer, eu preciso de ter a base, né, da empresa, a maioria das pessoas, sendo razoavelmente habilitada a atuar no digital. Eu preciso identificar os power users, ou seja, aqueles que muitas vezes vão até ensinar aos colegas o uso destas novidades, e, se for necessário, eu posso recorrer a especialistas, consultores, trazer gente de fora que venha ajudar, que faça uma palestra, por exemplo, ou que, enfim, funcione, né, como um facilitador desse processo. Pode passar de novo pode passar. E aí fica, então, o último recado, né? Será que vale a pena? Então, como ficamos? Né? Eu sou totalmente a favor, porque, né, senão não estaria estudando meio digital desde né, da metade dos anos 90 e não trabalharia nisso, né? Então, eu acho fundamental entrar nisso, é vantajoso, mas você precisa ter clarezas, né? Ou seja, fazer as coisas digitalmente não significa que você se transformou, né? Então, eu ter um aplicativo não significa que eu estou totalmente transformado, por exemplo, né? Essa lógica de que é um processo contínuo é outra coisa fundamental. A gente, cada mudança de tecnologia, você entra num looping de transformação, né? Porque esse ritmo é muito acelerado e o nosso ritmo corporativo não é tão acelerado assim. Assumir a cultura de dados é importante, mas muito difícil. É algo que exige dedicação, né? Outra coisa que é importante é a gente pensar que existe uma diferença entre organizações que sempre foram estruturadas de uma maneira tradicional e de uma maneira mais do meio físico, do que aquelas que são full digital, né? Digital native, que a gente fala, e que tem muito mais facilidade, porque senão elas nem existiriam, né? E mais uma outra coisa, que ela entenda o contexto onde ela está, o contexto local, regional, do país, aonde muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, o contexto atual é de usuários de telefonia móvel, mas não se esqueçam que desses usuários, a maior parcela não é pós-pago, são acessos à rede pré-pagos, né? E se são pré-pagos, eles têm limites, e que, portanto, algumas vezes eu posso não alcançar o meu público
porque o limite desta pessoa acabou lá, o pacote de dados acabou antes do final do mês, né? Então, tem todo um cenário que precisa ser considerado o tempo inteiro, e sim, a gente tem que trabalhar para que a gente caminhe para esse processo transformador, mas com um último recado, né, gente? Não existe transformação sem o elemento humano, e se você não valorizar o humano em todo esse processo, ele não vai, né, ter resultados aí propositivos. Pulando slides fica assim, então eu agradeço. Não, isso depois você passa para o pessoal, porque senão a gente vai extrapolar no tempo de monte. Eu falo demais, então é isso. Professora, bom, de um cara que fala muito para a senhora, né, muito obrigado, né, pela sua. Eu acho que você fez um mega mapeamento de cenário aí, né? Acho que tem muitas possibilidades aí, tanto, né, com ênfase mais da academia, né, e com ênfase também de mercado. Eu assim, eu teria algumas questões, mas, né, eu vou deixar aqui, se alguém quiser, de repente, aproveitar agora, né, fazer alguma pergunta, né, para a professora Beth, eu vou deixar aqui a palavra aberta. Se ninguém, né, se timidez for maior, eu falo, mas assim, né? Ó, a Aline já está aí com a mãozinha, então vamos lá, Aline. Assim, gente, como já estamos aí 15 para as 9 e tal, vamos só tentar, ser mais objetivos nas perguntas, né, para a gente poder explorar mais a professora Beth nessa noite. Vamos lá, Aline. Bora lá. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Bem, antes de perguntar, eu preciso dizer que eu estou tendo cambalhotas internas de alegria com esse tema. Primeiro dia hoje, em contato com o mestrado, sou aluna nova, e já fico, assim, muito feliz em ver que eu trabalho com isso. Eu sou a parte de comunicação em uma equipe multidisciplinar de TD, de transformação digital. Então, eu tenho contato diário com o IBM, com o Google, e é maravilhoso ver tudo isso rodando. Agora, uma pergunta. No dia a dia, eu trabalho em comunicação com vários processos, desde a disseminação, a difusão dessa cultura da inovação dentro e fora da empresa, e também de GMO, de gestão de mudanças organizacionais. E aí cabe muito a sua fala a respeito do fator humano ser fundamental para todo e qualquer tipo de transformação digital. Quando se pensa em TD, tem que se pensar em primeiro gente e as resistências ou não que essas pessoas venham trazer. Pronto, no meio desse processo, nós, enquanto comunicadores, eu, no meu caso, comunicadora organizacional, o quanto vale dentro e fora da academia, no mercado de trabalho e na academia, hoje, a utilização de metodologias ágeis para que a gente consiga atingir os nossos objetivos? Aline, obrigada. Espero não ter criado muito imbróglio. Cada vez mais metodologias ágeis estão aí em uso. Eu mesmo orientei um doutorado de jornalismo usando metodologias ágeis. O que acontece? O processo do ágil é muito interessante, especialmente quando a gente está falando de produção, transformação mais técnica, mais em desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto aí, comunicacionalmente e tudo mais. Mas o ágil requer um gerenciamento do processo o tempo inteiro muito forte, né? Eu vou dizer que já escutei de pessoas muito próximas que estão trabalhando dentro de um ambiente do ágil e que falam assim, não, o ágil só são os papeizinhos grudados ali em alguma parede. Não é isso, né? O ágil é um negócio complexo, onde você tem prazo, você tem conexão para quem que você vai entregar a tua parte, tem toda uma complexidade que, no campo da comunicação, eu ainda tenho alguma dúvida se
a gente, como na formação do comunicador, se a gente tem introjetado essa cultura do ágil. É uma tendência, mas não sei se no campo da comunicação ainda. Precisa primeiro mudar as pessoas, para depois, né? Espero ter satisfeito. Tranquilo. Alguém mais quer fazer pergunta para a professora Beth? Acho que o povo ficou meio assim. Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, eu vou aproveitar, né? Eu acho assim, né, nessa sua fala, né? Claro que ela passeou aí por muitos aspectos aí dessa transformação, né? E assim, acho que no primeiro momento você trouxe uma coisa que às vezes não é tão explícita para as pessoas no dia a dia, que é o nível de controle, né? Que o ambiente digital hoje implantou, né? As pessoas entram, saem das plataformas, né? Colocam suas coisas, mas aí quando você nos lembra, né? Que ali são ambientes para captar dados, que os modelos de negócio estão né, focados nisso e tal, então acho que é essa coisa do controle, né? De um controle algorítmico, né? Assim, ou mais institucionalizado dessa forma, eu acho que é uma grande... Acho que é uma coisa a pensar, né? Porque ele é muito invisível, né, no dia a dia das pessoas, né? Acho que esse é um ponto legal. Uma outra coisa, agora, essa é a provocação. Quando eu vi você falar da tríade lá, da transversalidade, quando você fala, né, eu assim, pô, ela me representa, falou aí um negócio que mas aí a pergunta aqui, né, a provocação, será que a nossa área, né, no geral, né, a geral, não é o cara que está sentado na cadeira, mas a geral, né, a arquibancada da nossa área, será, Beth, que ela pensa nisso? Eu vou te dizer uma coisa assim, por exemplo, né? Aqui na hora lá, acho que você estava, não sei, na reunião da Compós, né? Lá do evento Compós, teve uma reunião lá com os grupos, né? E não sei se você estava presente, mas teve uma votação lá para os grupos, né? Houve a reclivagem, né? E 3 grupos tiveram que sobrar, né? Ou seja, 3 propostas de grupos de pesquisa tiveram que sobrar. Uma delas era uma proposta, vamos dizer assim, um pouco datada, era comunicação e marxismo, alguma coisa assim. Outra era uma proposta que era sobre narrativas, então ela já estava presente em várias outras propostas. E a terceira que sobrou foi a de pesquisa aplicada, que é um jeito de fazer ciência, né? Que assim, numa área onde, né, isso é nicho, isso é pouco, e né, vou dizer assim, né, a creme de la creme da ciência da comunicação, né, não viu valor nesse negócio. Então, aí a pergunta, né? Será que a transversalidade, que eu concordo plenamente com você, é essencial, gostem ou não as pessoas, mas será que né, a nossa área já comprou essa ideia ou concorda com você? Eu concordo plenamente. Agora, será que o resto concorda? Márcio, primeiro, parabéns pela premiação de novo de pesquisa aplicada. Eu tenho que vender meu peixe aqui, né? Pesquisa aplicada. Mas eu vou ser muito sincera, aqui entre nós, entre as 30 pessoas que estão aqui. A gente fala em grupo, não dá para. É complicado, não é aceito assim, sem restrições. Eu, pessoalmente, nesse momento, eu estou tendo que escrever um texto sobre a minha trajetória de pesquisa, em comemoração aos 50 anos lá do nosso programa, e que vai ter um e-book sobre isso e tal, e eu estou aqui relutando um monte para entender qual vai ser o meu nível de sinceridade. Não, por exemplo, claro que lá na reunião da Compós era a primeira vez que eu estava indo como coordenador e tal. Eu não ia jamais abrir a boca para falar aquilo, mas eu fiquei assim, muito assim, gente, será que... Já estive nestas reuniões do coletivo, né? Ali, é complicado, é complicado. Assim, eu vou te dizer, por exemplo, esse texto que deu origem à tríade foi um texto que foi apresentado no Ibercom em 2015, e ele, no disfarce, tentaram tirar o texto do e-book do Ibercom.
Isso aí E aí, como eu sou uma gritalhona na origem, eu saí soltando os cachorros e falando, eu só queria entender, alguém me explique, então tudo bem, mas me expliquem, né? Aí o texto reapareceu no e-book, mas enfim, isso não é de hoje, né? A área é resistente, a área ainda está estruturada epistemologicamente dentro de uma lógica fragmentada e compartimentada, no qual o digital não tem espaço, né? Ou seja, o digital ainda entra como um aditivo, um extra, né? Um add-on no processo curricular. E isso acaba impactando a formação dos profissionais e inserindo uma lógica que hoje já não vale. E aí a gente tem que remontar as estruturas curriculares do MEC para os cursos de comunicação, para os cursos de jornalismo, que nas últimas reformas literalmente esqueceram que o mundo está digitalizado. Enfim, faz parte. Tudo bem. A gente vai navegando aí. Não, a gente entende. Eu acho que o papel de cada um eu acho assim, né? Cada um pensa do jeito que quiser, né? Desde que, né, cada um possa pensar também, né? Do jeito que quiser. Acho que vamos todos bem e está tudo certo, né? Acho que, mas não é só o geral, Brasil, viu, Márcio? Não é só o Brasil. Isso eu não tenho essa complicadinho. percepção. Eu pensei que isso estava diferente em outros lugares, assim. Não exatamente. Na verdade, se você pensa numa lógica norte-americana, sim, a pesquisa aplicada é importantíssima e a pesquisa mais epistemológica tal é rejeitada, mas aí você vai para a Europa e na Europa a pesquisa aplicada é meio que reduzida e aí você tem um contexto teórico maior. Enfim. Eu não digo nem em relação à pesquisa aplicada, mas mais assim em cima do que você definiu na transversalidade, que é essa coisa, essa abertura para você lidar, né, com coisas, com ferramentas, com conceitos, né, com caminhos, né, metodologias, etc., que vêm de outras áreas, né? Eu vejo assim às vezes que na nossa área tem muito interesse recente agora nessas temáticas, algoritmos, não sei o quê, metaverso e tal, mas às vezes é aquele tratamento meio superficial, né? De vez em quando eu pego artigos, né? O pessoal manda muita coisa de tecnologia para mim, para avaliar, de revista aí do Brasil todo, e às vezes eu pego coisas que o cara, assim, ele começa a falar dessas coisas, sem ele perceber que no campo de origem lá, na ciência da computação, ou no design e tal, esses conceitos têm uma bibliografia bastante robusta, antiga e tal, e aí de repente eu pego lá uma definição, não sei de onde, coloco lá e estou falando de inteligência artificial, de um bocado de coisa, de um jeito assim um pouco, vamos dizer assim, atabalhoado, né? Assim, né? E como uma parte da audiência também não entende, né? E algumas aberrações vão saindo de vez em quando, né? E, assim, isso me preocupa muito, entendeu? Assim, porque já que a gente está pensando nisso, acho que você tem que ter um respeito também pelas outras áreas, né? Assim, para entender que, bom, alguma coisa vem dali, né? Algoritmos, inteligência artificial, né? Complexidade, por exemplo, que é um tema também muito recente aí, né, pessoal? Então, assim, o pessoal tinha que ir um pouco mais devagar, né? Porque às vezes fica essa coisa da... É meio que, tipo assim, botar a bandeirinha, né? Eu vou publicar aquela correria, né? Para botar a bandeirinha, publicar. Isso. E aí... Mas, professora Flávia, vamos lá. A senhora levantou a mãozinha? Que bom, vamos lá. Boa noite, professora. Quero agradecer a sua presença aqui entre nós. Foi muito boa a sua fala. Eu não sou uma pesquisadora das tecnologias, o professor Márcio sabe disso. Elas perpassam as minhas pesquisas, mas não fazem parte da centralidade. Embora eu concorde que hoje não dá para a gente pensar em processos de comunicação sem pensar, né, nas tecnologias. Então, eu vejo isso tranquilamente como uma coisa que vai, de algum modo, perpassar todos os objetos, né? Não tem como, estamos no século XXI, não dá para resistir, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta mais mesmo, uma pessoa que não é da área, tá? Então, até me desculpe qualquer
coisa, mas como uma professora mesmo de metodologia que sou, e que às vezes vejo, né? A senhora falou que faz parte desse mundo digital, desde lá quando o digital era bem diferente, né? E a gente passou por esse processo, né? Na época que eu fiz graduação, a gente não tinha internet nos anos 90, né? A gente não tinha essa internet desse jeito e tinha um advento, assim, eram outras coisas. Eu fico um pouco preocupada, às vezes, mesmo não sendo especialista na área, de aluno até hoje ficar citando autores, Manuel Castells, Pierre Levy, não sei o que com todo respeito, né, fizeram a sua contribuição no campo, e acho que são importantes, né, porque são nesse processo histórico aí, mas me parece que essa relação, né, do que eles estão falando, até do que é virtual, e do que a gente tem hoje de noção de virtual, me parece que é outra coisa já, né? Eu sempre falo para os alunos que esses primeiros estudos, né, do campo da internet, da cybercultura e tal, né, eles estão muito relacionados a fazer até uma distinção, né, do que é real, entre aspas, né, e do que é virtual. E hoje eu não consigo ver fronteira nisso, né? Porque, enfim, hoje nós estamos aqui, quarta-feira eu vou estar presencial lá com os alunos, né? E o que é virtual e o que é real. Então, eu só queria um comentário, eu sei que isso dá uma outra palestra, né? Mas gostaria, assim, só de uma fala mesmo da senhora, não queria perder a oportunidade, né, de ouvi-la sobre isso, que é sempre aquela pulguinha que fica atrás da minha orelha, mas como não é meu objeto direto, eu não descasco esse abacaxi, né? Mas queria ouvir. Obrigada. Obrigada, Flávia, com toda a pertinência à sua preocupação. E eu vou te dizer que essa minha resposta, ela serve tanto para os meus orientandos, tanto para os pesquisadores do grupo de pesquisa, quanto para sendo um dos meus critérios de seleção no processo seletivo da pós. Quando a gente está tratando de pesquisa, objetos de pesquisa que estão dentro de um contexto digitalizado, e aí não precisa ser o contexto da tecnologia em si, do algoritmo, mas o contexto sociotécnico em geral, você não pode trabalhar com autores anteriores a 2000 nós estamos em 2022, anteriores a 2015, 2016, e olhe lá. Por quê? Porque tudo muda. Com todo o respeito com Pierre Levy, com Bauman, com Morin permanece. Não, esquece Morin. Com Castells, né? Castells clássico ainda clássico, né? Clássico é clássico. Exato, né? Da mesma forma que, assim, McLuhan permanece com todo o meu respeito também, né? Mas você não pode propor um projeto de pesquisa fazendo a referência de um modelo de rede que o Levy colocava em 1992, que foi o primeiro livro dele, né? Então, assim, para mim é uma exigência você trabalhar com autores recentes. E outra exigência, e aí me perdoem os muitos acadêmicos da nossa área, e até, enfim, alguns requisitos do nosso campo de discentes, né, do campo, nós não podemos estar restritos a autores brasileiros apenas, porque a produção mais inovadora, mais de ponta, ela está acontecendo lá fora, infelizmente, tá? Não estou, de forma alguma, depreciando todo o nosso conjunto de colegas pesquisadores, mas a grande maioria, e aí alunos, inclusive, tem problemas de língua para acessar os documentos aí, os papers internacionais. Gente, Google Translator resolve o problema, não é essa a questão, né? A gente tem que ter essa prática, por exemplo, de entender qual é o conjunto de autores hoje
que está tratando transformação digital no jornalismo. Onde é que eles estão? Não é? Eu preciso ter esse acesso para entender como é que está o pensamento em geral e depois trazer isso para o campo local, regional e adaptar, né? E aí eu fico muito triste quando surgem propostas de projeto usando só autores lá de trás, enfim, é difícil, mas o quanto eu puder, por exemplo, não tem orientando meu que vai usar autor antigo, não tem. Pode até referenciar em uma página só, mas não tem, não vai poder. É por aí. Difícil isso, né? Chato de dizer, mas é o que temos. Professora Li, a senhora levantou a mãozinha, então vamos lá. A professora Elizabeth, eu fiquei muito feliz de ouvir a sua fala, me senti muito contemplada em muitos momentos. O professor Márcio Carneiro e eu, nós temos um diálogo que às vezes a gente conversa a portas fechadas, que a gente costuma dizer, porque se os nossos pares ouvem, nós seremos cancelados, né, para usar a expressão dos mais jovens do TikTok. Porque essa questão da pesquisa em comunicação e do que ela era, porque ela se transformou hoje, é algo que tem incomodado muito, não apenas pela desvalorização da pesquisa aplicada. Hoje eu estava vendo uma notícia que uma amiga minha da contabilidade me mandou. O Brasil está lá na rabeirinha dos países que mais desenvolvem inovação. Nós estamos atrás da Índia, nós estamos atrás de países que não têm a pujança econômica que nós temos e o sistema educacional de excelência, por mais que as pessoas falem mal, que nós temos no ensino superior. Nós temos uma estrutura que permite a inovação, mas nós não fazemos, porque nós estamos preocupados com o perdão da expressão, em fazer a crítica semiótica do nariz do palhaço, e isso vai virar, antigamente, nos anos 90, isso virava comida de praça. Hoje em dia não vira mais, porque ninguém imprime mais essas coisas. Nem comida de praça digital serve, né? E uma coisa que tem incomodado muito, e isso eu queria que a senhora comentasse, a senhora não, você, que você comentasse, é esse movimento que a pesquisa acadêmica em comunicação tem, de ser uma pesquisa crítica por crítica, né? Nós saímos da fase da crítica de mídia, quando nós criticávamos os produtos tradicionais de mídia, passamos para a fase, que ainda está em andamento, da crítica das mídias sociais, e agora nós estamos vendo, né, ser inaugurado um outro movimento, que é um movimento de crítica de algoritmo, e a pessoa não sabe nem por onde vai, mas ela está lá criticando, dizendo que o algoritmo é racista. Agora imagina, por exemplo, uma discussão que tive outro dia, eu não assisto filme de terror, eu não suporto, eu gosto de filme de fantasia, Senhor dos Anéis, tamo junto aí, né, esse povo. Aí, o algoritmo da Netflix já sabe disso. O algoritmo da Netflix não me recomendou o novo filme do Daniel Kaluuya. Então, eu não vejo a recomendação do filme desse diretor negro maravilhoso, que trabalha com atores negros sempre maravilhosos, mas os nossos colegas da pesquisa acadêmica vão dizer que, olha, você não recebeu a recomendação do filme do Daniel Kaluuya porque o algoritmo é racista. A pessoa não entende que o algoritmo aprendeu que não adianta, gente, pode ser o melhor filme do mundo, é de terror, eu não vou assistir. Então, as pessoas não entendem como o algoritmo funciona e agora estão na fase da crítica de algoritmo. E dá-lhe teses de 500 páginas, que também não vai servir para alimentar traças, porque agora vão ficar no mundo digital. Então, assim, é um incômodo muito grande, a gente precisa sempre tocar nessa ferida, sabe? A gente precisa se perguntar o que a pesquisa em comunicação hoje está fazendo que não fez há 100 anos atrás. Nós estamos repetindo modelos, nós estamos repetindo objetos, nós estamos repetindo metodologias, chegando nos mesmos resultados e continuamos fazendo a mesma coisa. Então, há um incômodo, e isso vem da graduação,
porque nós hoje formamos É. críticos de mídia, não jornalistas, não radialistas, não relações públicas, não publicitários. Nós formamos críticos de mídia. E quando nós chegamos no nível da pós-graduação, a tendência é que essa formação continue nesse esquema de pirâmide. Né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco desses movimentos. Eu já não tenho mais tanto medo assim de ser cancelada, porque, afinal de contas, né? Nem eu. Nem eu. E obrigada, Li, pela sua colocação. Eu me identifico totalmente com a sua fala. O cenário é esse mesmo, e aqui, de novo, cá entre nós, eu te digo que primeiro que a crítica que ocorre no campo de pesquisa dos comunicadores do Brasil é bastante diferente, por exemplo, da crítica da mídia que acontece no exterior. Eu sou parte do conselho consultivo de um projeto global de crítica da mídia que não tem nada a ver do que acontece aqui. Minha hipótese, vamos dizer assim, que seja uma hipótese, você critica para garantir a sua zona de conforto e para não se dar o trabalho de estudar um pouco mais na vida, né? E avançar um pouco no teu campo de conhecimento. Ou seja, você se instalou ali no seu reinado e você fica ali, e o que vier bater na tua porta, você manda embora com a crítica, né? Porque é muito mais fácil. E como também todo mundo no campo, a grande maioria das pessoas do campo faz isto, não haverão os outros que criticarão os críticos. É muito difícil o nosso ambiente aqui acadêmico. Eu te digo que a crítica da mídia no exterior, ela não funciona assim, né? A crítica da mídia é muito mais com relação a posicionamentos do tipo, por que vou ter que falar que o algoritmo é racista? Não, entenda o outro lado. Se você não soube explicar por que o algoritmo não te põe né, o conteúdo de terror, porque ele já entendeu qual é a sua, se você não conseguir trabalhar isso academicamente, é porque tu está errado em algum lugar, né? Então, isto é crítica da mídia, ou crítica da pesquisa sobre mídia. Não é o que nós fazemos aqui no Brasil. Não é, de jeito nenhum. É uma tristeza, é uma pena. É uma pena. Porque o povo precisa sair da sua, não só zona de conforto, né? É ampliar o seu campo de conhecimento. Se você está trabalhando com pesquisa acadêmica, obrigatoriamente você precisa se atualizar continuamente. Não tem como. Mas quem já tem o seu feudo montado não vai se dar o trabalho. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente já, né, 9h11, professora Beth, estamos explorando. Não, de forma alguma, estou dizendo pelo contrário. Mas, assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente, a professora Beth está desde 7h30, já veio não sei de onde, né, já veio com outra atividade. Hoje é o terceiro Meet, Google Meet que eu tenho Pois hoje. é. Então, assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, né, a sessão, agradecendo de novo demais a professora Beth pela disponibilidade, por estar aqui conosco, né? Acho que foi muito bom, professor. E a nossa conversa vai continuando, tá? Se tudo der certo aí, vamos. Vamos, né? com certeza. Já engatilhamos coisas aí. Vamos continuar. E aqui no programa, professora, a gente tem essa preocupação, né? Um mestrado profissional, né? Um mestrado que pela CAPES mesmo, né? Pelo documento diário da CAPES, precisa pensar em solução de problemas reais, né? Em desenvolvimento de produtos, artefatos que sejam, né? Orientados à inovação e tal. Então, é um desafio maior, né? Dentro da nossa área, da área de comunicação. É um desafio que a gente comprou aí, né? Já há 3 anos, estamos indo para o 4º, e
devagarzinho a gente vai tentando, porque acho que até a própria CAPES, até assim, né, na academia, assim, não há muita clareza, né, no espaço, né, dos mestrados profissionais e tal, mas eu entendo que a gente pode contribuir muito, justamente trazendo, né, para o ambiente acadêmico o mundo real, né, simplesmente o mundo real. Eu sempre digo isso, né? Quem trabalha com pesquisa aplicada tem um orientador mais exigente, mais brabo que o professor Protásio, mais, né, que cobra mais do que o professor Ali, enfim, alguém, né, um supervisor, que simplesmente, né, não adianta ficar inventando coisas se não tem adoção, se não tem aplicabilidade, se não conversa com o mundo real, e o mundo real já despachou muitas excelentes ideias, né, o Museu das Boas Ideias que não deram certo está lotado aí faz muito tempo. Então, né, queria lhe agradecer de novo, queria agradecer a todos os alunos aqui que estão conosco, né, alunos da turma 4, de novo, bem-vindos, né, amanhã já tem aula aí com o professor Ferreira presencial, quarta-feira já tem aula com a professora Flávia, quinta-feira com a professora Patrícia online, né, no minicurso, né, da Lei de Proteção de Dados, sexta-feira para quem tiver afim a oficina de podcast, tá? Obrigado a todos, bem-vindos, né? E professora, de novo, né? Então, a UFMA, né, lhe agradece, o PPG Compro lhe agradece muito, tá? E a gente vai se falar com certeza aí sobre ou no metaverso ou fora dele, dentro dele, a gente vai conversando, tá bom? Sim, gente, eu que agradeço muito, eu me coloco à disposição para a gente continuar o diálogo na medida que vocês sentirem necessidade. Acho que a existência de mestrados profissionais é um grande incentivo para o desenvolvimento da pesquisa aplicada no nosso campo, e vamos que vamos, não adianta, né? Vamos derrubando aí uns murinhos, tirando um pouco a confusão da frente. E agradeço muito a audiência, gente. Vocês ficarem aqui, uma enorme plateia até essa hora, eu só tenho mesmo a ter muita gratidão por poder dialogar com vocês. Então, tá bom, gente. Então, eu sou o que fica, né? Recebi todo mundo na porta, sou eu que vou fechar a sala. Quem quiser, né? Fica à vontade, eu saio por último. Professor Guedes, obrigado. Beleza, obrigada a todo mundo que está colocando aí no Boa chat noite. Os agradecimentos, e vamos que vamos, né? Tchau, gente. Tchau, boa tchau, noite, boa obrigado. noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Parar de gravar aqui. E amanhã tem mais.